Cambadinha do meu coração. Tudo bem com vocês? Não. Espero que sim. Tomara que sim. Estamos aqui de novo no nosso encontro semanal via vídeo. Fizemos essa semana passada, no sábado, uma live. Putz, foi muito legal. Quem participou aí foi legal pra caramba. Batemos um papo, trocamos ideia, falamos sobre a disciplina. Enfim, foi praticamente uma aula minha ao vivo, mas via live. Uma aula minha na sala de aula, mas via live. O assunto que eu trouxe para vocês hoje, para adiantar aqui, é conceito de contrato de trabalho. Então nós falaremos aqui como são os contratos de trabalho, pelo menos os mais importantes hoje utilizados no Brasil, e aqueles que estão validados pela lei CLT, pela artigo 442 da lei da CLT, certo? E espero que vocês gostem desse vídeo aqui também. Vamos lá para mais esse vídeo. Lucão, aquela vinhetinha pra gente, só para começar animado, mano, velho. Então vamos lá, depois dessa vinheta linda, a minha cara linda, porque eu sempre sou lindo, muito lindo, muito lindo. A gente chega da raiva o tanto que eu sou lindo. Quem tá rindo aí, quem tá falando, ai meu Deus, é recalque, velho, é inveja. Cuidado com a inveja, tá bom? Então falando de conceito de trabalho, de contrato de trabalho, o artigo 442 da lei CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, tem uma breve explicação sobre o que é o contrato de trabalho, que eu leio aqui para vocês agora. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então assim, agora que você já entendeu o que é um contrato de trabalho, vamos começar a falar agora sobre os tipos de contrato de trabalho. Então o primeiro deles é o contrato de trabalho por tempo determinado. É como se fosse o trabalho temporário, sabe? Assim, você sabe quando inicia seu trabalho e quando finaliza o seu trabalho, tá? Então, esse tipo de contrato de trabalho, ele possui uma data fixada, tá? Igual eu falei para vocês, de término vinculado do vínculo empregatício entre a empresa e o colaborador. Então, o prazo para finalização deste contrato de trabalho, no tempo determinado, não pode ultrapassar 2 anos. Então, assim, se eu tenho um contrato de trabalho que é por tempo determinado, ele não pode ultrapassar 2 anos, tá? Então ele é de 0 até no máximo 2 anos, ok? Então assim, o que é algumas características desse tipo de contrato de trabalho? Ele não permite o recebimento do aviso prévio, tá? Aviso prévio é para quem tem contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá? Professor, o que é aviso prévio? Que boa pergunta, cara, gostei muito dessa pergunta sua. Essa é a pesquisa e o relatório desse vídeo. Pesquise e faça um relatório para mim sobre contrato de trabalho, falando o que é, como pode ser recebido, tá? E quem tem direito a isso. Então vamos lá. Como é, o que pode ser a mesma pergunta, tá? Quem recebe ou quem tem direito ao aviso prévio, tá? E como pode ser retirado. Tem algumas maneiras dele ser pago, tá? Tem alguns acordos entre empresa e colaborador. Eu quero que vocês falem sobre eles, tá? Quais são os possíveis acordos entre empresa e colaborador, tá? Ele não permite também receber o seguro-desemprego, ok? Seguro-desemprego também. Quem que tem o contrato de trabalho por tempo determinado, ele não recebe o seguro-desemprego. Professor, o que é seguro-desemprego? Nossa, gente, eu estou adorando vocês hoje. Parabéns. A interação de vocês está muito legal, muito bom. Pesquisem o que é seguro-desemprego, beleza? Muito obrigado. Então, relatório sobre aviso prévio e seguro-desemprego. A mesma questão, o que é, como é, quem tem direito, a partir de quanto tempo, quais são as médias de valores que podem ser recebidos pelo seguro-desemprego. Muito obrigado, a participação de vocês está maravilhosa. E também não permite os 40% de multa sobre
o fundo de garantia por tempo de serviço? O que eu escutei aí? Eu escutei, mano. Eu tô escutando. Eu tô escutando você falando, mano, o que é fundo de garantia? Ah, não acredito que você fez essa pergunta, velho. Não acredito, mano. Ah, não. Não. Ah, não. É. É, faz parte do relatório dessa semana. Aviso prévio, seguro-desemprego e fundo de garantia, beleza? Pesquisem e assim surgirão dúvidas. Surgindo dúvidas, a gente fala sobre essas dúvidas. Ok, beleza, tá bom? Show de bola, nossa, vocês são os melhores, velho. Eu gosto muito de vocês, chego a amar, amar. Aí nós temos também o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Esse é o tipo de contrato de trabalho mais utilizado nas empresas, tá? Então, nesse tipo de contrato de trabalho, não existe um prazo estabelecido para término do contrato entre a empresa e o colaborador. Após o término do período de experiência, então vamos lá. No contrato de trabalho por tempo indeterminado, a empresa tem um período de experiência para poder analisar esse funcionário e até o funcionário também analisar a empresa e os dois se conhecerem, né? Meio que um namoro. Vamos lá, que é um namoro entre a empresa e o colaborador. Esse contrato, esse período de experiência, ele tem um tempo pré-determinado de 45 dias em lei, tá? 45 dias, podendo se estender até mais 45 dias. Então isso totaliza 90 dias, tá, de período de experiência. Então a empresa firma um contrato por tempo indeterminado. Porém, né, tem 90 dias para essa questão mesmo assim, para os dois se conhecerem, tá? Normalmente os contratos têm apenas uma data de início, então, e pode ser quebrado a qualquer momento, mas é necessário que se cumpra o aviso prévio. Então, no caso do contrato com o tempo de término indeterminado, né, prazo de contrato com tempo indeterminado, então assim, o colaborador ele precisa cumprir o aviso prévio, tá? Por parte do colaborador ou da empresa. Então, como a saída não é por justa causa, vamos lá, se passou-se os 90 dias de experiência, nessa questão dos 90 dias de experiência, a empresa ela pode desligar o colaborador sem muito ônus trabalhista de multas, enfim, multas rescisórias, multas rescisórias, pagamentos de 40% em cima de fundo de garantia, enfim, todas aquelas questões mesmo da lei. Então, eles mandando embora, dispensando o colaborador nos 90 dias da experiência, ele fica desonerado disso, tá? Então, normalmente esses contratos, igual eu falei, tem apenas a data de início, 90 dias de experiência, e aí cumpra-se o aviso prévio. Caso a saída não seja por justa causa, ou culpa recíproca, né, assim, dos dois, tanto da empresa quanto do colaborador, o profissional ele tem direito, aí nesse caso aqui, ele tem direito ao seguro-desemprego, que são aquelas 5 parcelas do governo que ele já vem sendo arrecadada cada vez que ele recebe o salário. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque faz parte da pesquisa de vocês, tá? Então ele tem direito ao seguro-desemprego, como prevê a lei trabalhista. A empresa precisa pagar os 40% de multa sobre o valor do fundo de garantia e tem que pagar o aviso prévio. Então imagina o seguinte, se o cara tem R$1.000 depositados de fundo de garantia, quem deposita o fundo de garantia, galera, é a empresa, tá? A empresa deposita o seu fundo de garantia, mas tirando do seu salário, tá bom? Então meio que a empresa fala assim, ó, deixa eu depositar isso aqui para você, para quando você for mandado embora, você ter direito a pegar esse dinheiro de volta. E aí fica uma conta aberta por eles na Caixa Econômica e aí segue a questão da Caixa Econômica mesmo, de juros e tudo mais, tá? E o aviso prévio também, tá? O aviso prévio, ele pode ser, como que eu posso falar assim? Ele
pode ser cumprido, ele pode ser pago uma multa em cima dele se a empresa não quer que você cumpra os 30 dias, né? Porque assim, ó, só adiantando para vocês a pesquisa, o aviso prévio, a empresa ela não pode te mandar embora hoje e amanhã você já está em casa. A lei faz assim com que a empresa ela precisa te mandar embora, mas ela tem que te mandar embora com antecedência de 30 dias pelo menos, para você ter tempo de arrumar outro emprego, como se a gente conseguisse arrumar outro emprego em 30 dias, né, galera? Mas vamos lá, vamos fingir que a gente acredita, o governo finge que está fazendo algo pra gente e todo mundo fica feliz, cara. Então, assim, ela fala assim, a empresa precisa te mandar embora com 30 dias de antecedência. Então, você trabalha, você é mandado embora hoje, vamos supor, né? Você é mandado embora hoje. A empresa te manda embora hoje e ela faz você assinar a sua dispensa hoje. Você ainda precisa ficar trabalhando por 30 dias com aviso prévio, tipo, você está previamente avisado de que daqui a 30 dias você não trabalha mais na empresa. Aí, assim, é um acordo, quem que manda mais nessa parada é a empresa, tá? Não é assim algo, não se iludam achando que são vocês que decidem, eu quero cumprir trabalhando ou eu quero cumprir em casa. Não, a empresa que determina. Se a empresa quiser que você trabalhe no aviso prévio, os 30 dias, você trabalha os 30 dias. Só que nesses 30 dias que você trabalha, você não trabalha sábado e domingo e você pode sair até 2 horas antes, tá? Ganhando todas as horas, isso não é descontado. Ou a empresa fala, não, eu te pago o aviso prévio, te pago a multa em cima dele e você fica em casa. Então você recebe 30 dias a mais e fica em casa, tá? Um pouquinho que eu estou te adiantando. 40% de multa sobre o valor do fundo de garantia. Então vamos supor que vocês têm R$1.000 de fundo de garantia, igual eu tinha dito. A empresa, ela paga uma multa de mais 40% em cima desse seu fundo de garantia que já tem lá. Então vamos lá, você tem R$1.000, ele paga 40%, R$400. Esse R$400 ele deposita também para você e você tira R$1.400 de fundo de garantia, ok? Então nós falamos sobre o contrato de trabalho por tempo determinado e contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá? Temos também um terceiro tipo de contrato, que é o contrato de trabalho temporário, ok? Esse tipo de contrato, ele está relacionado a um período que o colaborador assume uma necessidade na empresa na saída de outro funcionário normalmente. Vamos lá, que saiu um funcionário ou algum funcionário está de férias, algo parecido. E aí você contrata alguém falando já para ele, tem um funcionário que está de férias, eu preciso que você cubra as férias desse funcionário. Então você já trabalha num regime de contrato temporário, né? Se é um mês já está lá, é só um mês, trabalho temporário. Então esse modelo se encaixa também numa demanda para complementar uma função também, além de cobrir férias, alguém que está machucado, alguém que está de licença, por exemplo, uma mulher em licença maternidade, né? Então esse tipo de contrato de trabalho ajuda nessa questão, tá? A gente consegue suprir uma necessidade num tempo determinado. Não é igual o contrato de trabalho determinado, tá? Prazo determinado, que ele normalmente isso acontece muito assim. O contrato de trabalho por tempo determinado, ele normalmente é feito entre PJ e PJ, tá? Pessoa jurídica e pessoa jurídica. Como assim, Ciel? Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Imaginem o seguinte, ao invés de você, normalmente, tá? Pode ser também via CLT, via também pessoa física. Ao invés de você ter o contrato de trabalho com tempo determinado assinado em carteira, acontece a mesma coisa. Você não tem seguro-desemprego, você não tem aviso prévio, não tem nada. Você faz um contrato de trabalho via pessoa jurídica, como se você fosse um consultor. Você tem a sua microempresa, tá? Você tem a sua empresinha, você abriu um CNPJ no seu nome, que seja o seu nome o seu CNPJ. Às vezes você não tem nenhum nome mesmo de empresa em si, né? Você usa o seu próprio nome como empresa. Mas você você é um PJ, você é uma pessoa jurídica, você é uma empresa. E aí você presta o seu serviço para uma empresa. Então faça um contrato de trabalho por tempo determinado. Vamos lá que seja um projeto, tá? Projeto, hein, galera? Ó, tô falando de projeto aqui, hein? Aí fazer um bagulho que eu odeio em rede social.
Entendedores entenderão. Nossa, velho, ranço. Mas nesse caso é. Né? Então, normalmente o contrato de trabalho por tempo determinado ou contrato de trabalho temporário é muito pessoa jurídica, pessoa jurídica. Tá, Ciel, mas assim, se eu sou uma pessoa física e eu quero fazer um contrato desse, não tem problema, desde que a empresa se encaixe nisso e ela tenha essa política de trabalho, ok, tá tranks, tá? Só que assim, normalmente o contrato de trabalho temporário, para quando você precisa assim de alguém, a empresa em si, ela não sai procurando alguém para suprir essa necessidade. A empresa contrata empresas de RH que fazem isso para ela. Então, num caso desse, você acaba não fechando o contrato nem com a empresa. Entende? Você acaba fechando o contrato com uma empresa de RH, que a gente normalmente, na minha época, assim, muito de a procura de algo, né? A procura de ter uma profissão. Os pais de vocês vão falar muito melhor isso para vocês, se eles não estiverem aí na sala agora. Se estiver aí, galera, beleza, desculpa a falta de educação, não falei com vocês, espero que vocês estejam bem. Sinto muito por vocês terem esse filho. Tô brincando, galerinha aí é do bem. Tem alguns preguiçosos pra caceta, velho. Nossa senhora, como tem uma galera preguiçosa. Gente, me ajuda, que ainda tem alunos que estão devendo o trabalho ainda, cara. E vem e tem a moral de falar pra mim: ai, professor, tem tanta coisa pra fazer, tá tão difícil fazer seu trabalho. Mano, eu fico com tanta dó, chega, dá vontade de pingar uma lágrima de dó. Mas eu sei que é mentira, tá? Então, assim, normalmente são as agências, né? Assim, eu fiquei tanto tempo por agência e depois eu entrei pela empresa. Quem assistiu o último vídeo que eu fiz, aquela entrevista com o Vanderlei, ele fala sobre isso quando ele entrou na Avon. Ele fala sobre o contrato de experiência pela agência, que foi prorrogado por mais 3 meses, e depois ele entrou pela Avon. Então, assim, ainda utiliza-se muito isso, tá? Então, o contrato de trabalho temporário normalmente é uma agência de empregos, de busca de talentos, que tem um banco de dados cheio de nomes ali de pessoas, e ele disponibiliza essa mão de obra para as empresas, tá? A empresa não cria um departamento para correr atrás disso, eles contratam a agência, ok? Normalmente isso é um decreto número 78.841, então 73841, 73.841. Em seu artigo 1º ele descreve o significado de trabalho temporário, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Trabalho temporário é aquele prestado por uma pessoa física ou uma empresa, agência, para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanentemente ou a acréscimo extraordinário de serviço. Esse modelo tinha uma duração de no máximo 3 meses, segundo a Lei 6.019, tá? Com possibilidade de prorrogação, que foi o que aconteceu com o Vanderlei lá no antigo, no outro vídeo. Porém, a portaria MTE número 789 de 2014 estipulou que esse contrato pode se estender por até 9 meses, desde que haja justificação de contratação. Então, olha só que louco. O trabalho temporário, ele tinha como máxima 3 meses, podendo se prorrogar por mais 3. Então, assim, para você fazer um contrato de trabalho temporário, tinha que ser no máximo 6 meses. Só que uma portaria, né, do Ministério do Trabalho, a número 789 de 2014, estipulou que esse contrato pode se estender até 9 meses, desde que haja uma contratação após isso, tá? Então, assim, normalmente você fala, eu trabalho numa multinacional. Tem 9 meses que você trabalha na multinacional, mas você não tem contrato com a multinacional, você tem contrato com a empresa de RH. Depois desses 9 meses, você vai entrar para essa empresa. Então aí começa do zero, sua vida mesmo na empresa começa do zero a partir depois desses 9 meses de empresa, tá? Então você não tem os benefícios da empresa. Vamos lá, que a empresa tem convênio, a empresa tem cesta básica, a empresa tem vale um monte de coisa para os filhos, paga a escola, tudo mais. Você não tem direito a isso, porque você não tem vínculo empregatício com a empresa. Você tem vínculo empregatício com a empresa de RH que te colocou lá dentro. Ok? Está claro até aqui? Alguma pergunta? Vamos, gente, perguntem. Ok, então seguirei com a aula aqui. Então, nós temos também
continuando, o tipo de contrato de trabalho autônomo. Né? Então, o trabalho autônomo ele é realizado de forma independente por conta própria. Tá? Então, assim, aí você já não vincula um contrato com uma empresa. Você mesmo, como diz, mete as cabeças e começa a trabalhar. Então, nesse caso, o profissional é responsável por planejar, executar suas atividades sem se subordinar a ninguém. É muito comum, né, que esses profissionais assumam vários clientes e tarefas, então isso que é legal. Ao invés de você estar tirando fonte de renda de um lugar só, você tira fonte de renda de vários locais, né? Porque você consegue ter mais de um cliente, né? Então esse trabalho se encaixa para colaboradores que não possuem vínculo empregatício, ok? Donos de boteco, vendedor ambulante, sei lá, assim, enfim, qualquer tipo de trabalho informal que, é 80% do nosso PIB, cara. Esse tipo de pessoa, infelizmente, é o tipo de pessoa que mais está sendo prejudicada nessa época de pandemia. Tá? Não estou defendendo lado nenhum, mas assim, de verdade, para essas pessoas falar fique em casa, que ele busca no dia a dia dele, que ele busca o seu salário, para ele está muito difícil essa fase. Né? Então, assim, só para insight que deu agora aqui. Temos também o contrato de estágio. Esse muito interessa para vocês, né? Por isso que eu deixei por último. Para vocês ficarem aqui todos esperando por isso. Então o estágio também se encaixa no modelo de trabalho que não possui vínculo empregatício. Tá? Ele não possui vínculo empregatício, o estágio. Nesse caso específico, o tipo de contrato de trabalho, na verdade, é um termo de compromisso e assinado por estudante e colaborador, onde estão definidas as atuações do profissional. Tá? Então, lembrando que o estágio é um momento de aprendizagem que o estudante pode colocar em prática suas competências e habilidades. Então, assim, é um acordo entre a empresa e o estudante para ele poder começar a colocar em prática aquilo que ele aprendeu na empresa. Só que tem lei para isso. Né? A lei de estágio, que é a 11.788, em seu artigo 3 de 2008, fala sobre a questão, né, do vínculo empregatício e quais os direitos do estudante em relação ao trabalho. Então, eu vou ler aqui agora para vocês. No artigo 3, o estágio, tanto na hipótese do artigo 2 desta lei, quanto na prevista no artigo 2 do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do estudando, né, em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Então, assim, a pessoa tem que estar a faculdade tem que atestar, dar uma declaração que ele estuda lá. E não só a declaração, tem muito nego, velho, que ele tem desculpa falar, não, se eu falar nego eu tô sendo racista, né? Nego não, tem muito branco e nego. Tem muita gente que faz o seguinte: para conseguir um estágio de trabalho, ele tem a moral de ir lá na faculdade, faz a matrícula, paga a matrícula e pede uma declaração. Aí ele leva essa declaração que ele está matriculado na faculdade para conseguir um estágio. Olha só, né? Legal. Só que daí aqui diz que, além da matrícula, né, além do atestado da instituição atestar que ele estuda lá, ele também tem que ter uma comprovação de assiduidade, uma comprovação de que ele está frequentando a aula. Agora ficou mais difícil. Então, celebração do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio do estágio. Nossa, eu estou sentindo tanta falta de futebol. Ao invés de falar estágio, eu falei estádio, gente. Desculpa aí. Em a instituição de ensino. Então, compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no termo do compromisso. Então, assim, o que é legal também é que quando não há vínculo empregatício, tá?
Esses aqui são os argumentos aqui que eu passo para vocês em relação a isso. Já quando há vínculo empregatício, uma dúvida comum no mercado de trabalho é se o colaborador possui ou não um vínculo empregatício com a empresa. Tá? Então, assim, só para ficar claro para vocês, a Justiça do Trabalho destaca 3 pontos a serem considerados determinantes para que a empresa, para a empresa saber se há ou não um vínculo empregatício em relação a isso daí. Então vamos lá, desses 3 pontos, quais são os pontos que mais aqui deixam claro se há um vínculo empregatício ou não? Se o estagiário, se o profissional exerce uma tarefa que não é de maneira eventual, tipo uma vez por semana, a cada 15 dias, ele faz isso, essa tarefa que o estagiário terá que exercer se torna algo frequente, então já há um vínculo empregatício. Tá? Caso haja um controle de ponto de jornada de trabalho, ele tem hora para entrar e para sair, ele tem hierarquia, ele precisa responder a um coordenador, a um supervisor, a um líder, a subordinação e ordem salarial pode ser considerada vínculo empregatício. Então, assim, já para vocês terem uma ideia de que o estágio, para ele não ser considerado vínculo empregatício, não tem que ter obrigatoriedade de uma sequência. O estagiário pode aparecer lá uma vez por semana, aprende algo e vai embora. Ele não tem aquele compromisso e ele não tem uma responsabilidade sobre uma tarefa, tá? E quando o ramo de atividade da empresa também tem algo interligado com o serviço prestado pelo profissional. Então, assim, eu faço faculdade, sei lá, de Direito e começo a estagiar dentro de um escritório de advocacia, já vincula, já tem um vínculo empregatício, tá? Então, pela lei, o vínculo empregatício no decreto da lei número 5.542 da CLT, podemos entender que é considerado vínculo empregatício. Do artigo 3, tá, da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual à empregadora, sob a dependência desse e mediante a salário. Parágrafo único. Não haverá distinção relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual. Então, assim, não há distinção, tá, relativa entre a espécie de emprego. Qualquer tipo de algo que você entregue para a empresa em troca de uma recompensa, que seja de salário, enfim, isso já considera vínculo empregatício, ok? A gente está falando aqui sobre tipo de emprego, tipo de contrato de trabalho, e qual a importância, por que é importante a contratação. A contratação de novo funcionário requer muito esforço e dedicação para os profissionais de RH. Então, assim, se você que pensa em trabalhar em RH, cara, é uma puta responsabilidade você contratar alguém. Você está trazendo o intelecto, você está trazendo uma solução para a empresa, ou dependendo do colaborador que você coloca dentro da empresa, você pode estar trazendo um problema para a empresa, Então, assim, a dedicação de RH, firma um tipo de contrato de trabalho de maneira correta, pode oferecer grandes vantagens à empresa. Então, assim, se você acerta na contratação, velho, isso pode trazer muita vantagem para a empresa. Agora, se você erra na contratação, e isso começa a trazer problemas para a empresa, é ruim, porque a gente precisa entender a lei, inclusive que é uma maneira de evitar problemas ainda, Ainda mais quando se consegue diferenciar colaborador entre os que possuem e não vínculo empregatício. Você consegue contratar dessas duas maneiras. Só que hoje está muito difícil isso. Porque as pessoas elas começam a dizer que conhecem dos deveres dela, dos direitos, e começam a usar isso também a seu favor. Então nós temos os dois lados da moeda. A empresa que tenta tirar vantagem em cima das leis e colaborador também que tenta tirar vantagem em cima da lei. Então fica um negócio um pouco complicado, tanto para a empresa quanto para o empregado, em relação às leis, a entender, a tentar mesmo, de alguma maneira, tirar vantagem disso, assim, não sair prejudicado. A empresa não quer sair prejudicada quando contrata um colaborador, e o colaborador também não quer sair prejudicado, entende? Tem muitas pessoas, principalmente agora vocês, assim, alunos, vocês entrarão agora numa época de contrato de trabalho de estágio e tudo mais,
E claro que todos vocês, quando entrarem no estágio, vocês entrarão já com aquela ideia de serem efetivados pela empresa, né? E quando não dá? E quando realmente por algum motivo vocês não conseguem firmar um contrato de trabalho com a empresa, não conseguem ser efetivados, né? E aí? Como fica? Porra, vou ter que de novo fazer um outro contrato de estágio. Cara, se possível, sim. Né? Se isso estiver no seu planejamento, se isso faz parte da caminhada que você quer ter para chegar no seu objetivo de... Como que eu posso falar assim? De se fixar naquela profissão que você almeja, ok. E isso faz parte do seu projeto. Organize esse projeto. Entende? Você precisa organizar esse projeto seu, que é seu esforço temporário, para chegar no objetivo fim, que é a carreira em si, né? Ter o sucesso na carreira. Uma vez que você entrou na carreira, né, que você teve seu primeiro contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado, mas que na sua carteira de trabalho está registrado ali como aquela profissão que você queria tanto ter, aí começa um outro projeto, que é ser reconhecido nisso mesmo, ser um profissional melhor e começar a almejar salários maiores e tudo mais, tá? Por outro lado, se você quer abrir a sua empresa, então você também tem que pensar muito nessa questão de contrato de trabalho com o funcionário. Um colaborador seu, ele tem que estar muito feliz com a empresa, né? Porque eu acho legal essa questão de quando você ter um profissional, você ter aquela lealdade do profissional. Sabe, você não ter profissional pelo escritório ou pela fábrica reclamando da empresa, falando que se sentindo lesado, por exemplo, né? Não é legal um colaborador se sentir lesado pela empresa. É legal o colaborador ele se sentir beneficiado pela empresa, ele se sentir reconhecido pela empresa. É legal o colaborador sentir que, caramba, aqui eu ganho bem. Aqui eu tenho muitos benefícios, porque daí não vai dar nem tempo dele pensar em cobrar algo da empresa. Entende? Então assim, eu sou daquele cara que se eu tenho capacidade de contratar 10 pessoas na empresa, eu prefiro contratar 5. Por mais que eles tenham muito trabalho, mas o salário e os benefícios que eu daria para 10, esses salários e benefícios ficam para 5 pessoas. Então eu consigo ter mais qualidade, né? Se for para ter um convênio, ao invés de eu pagar um convênio, sei lá, classificação C para 10, eu pago uma classificação A para 5. Eu estou gastando a mesma coisa. Entende qual é que é? Então, para vocês que querem também ter a própria empresa, pense muito nisso, né? Como vocês gostariam de ser tratados na empresa? O quanto vocês gostariam de receber? O quão importante para você são os benefícios e como que você quer passar esses benefícios para os seus colaboradores? Entende como é que é? É uma maneira muito legal assim de mostrar que você se importa com eles, tá? Mostrar que de fato o colaborador é importante. E é, cara. E é. Só que hoje em dia não, velho. Já faz tempo já essa parada. Muitas empresas, elas, cara, só querem sugar o máximo do colaborador e acha que o colaborador ele tem obrigação, acha assim, estou fazendo um favor te contratando. Mano, porra nenhuma, não é isso, né? O colaborador está fazendo um favor de prestar o serviço dele, né? De trazer o intelecto dele para a empresa e de somar com a empresa, entende? Então, assim, de uma maneira bem simplória, eu falei para vocês sobre alguns tipos mais importantes, tipo de contrato de trabalho. Claro que tem mais, né? Tem trainee, tem muitos outros aí, tá? E isso é que é legal, tá? Assim, a gente está falando de uma maneira simples, eu não posso trazer de uma maneira muito cheia de proparoxítonas para vocês, né? Porque essa é a minha maneira mesmo de dar aula, simples, prática, objetiva, tá? Sincera também, né? Normalmente eu até acabo pecando um pouco pela sinceridade, pela maneira de falar com vocês, ok? E tendo dúvida, galera, por favor, me falem, tá? Por favor, me falem sobre as dúvidas de vocês. Para a gente finalizar aqui, eu trouxe uma parada aqui que eu acho bem legal. Eu sempre quis passar isso para vocês em sala de aula, sempre acabei esquecendo. Lembrei hoje,
quando estava vindo para o escritório. E é legal, uma reflexãozinha boa aqui, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido, outras pessoas não. Eu acho legal, traz o pai e a mãe aí para escutar, irmão. Eu dou um tempinho, vai. Se o tempo não for suficiente, pausa o vídeo aí e chama eles aí, que é legal isso aqui. Quando Gandhi, né, estudava Direito na Universidade de Londres, ele tinha um professor chamado Peter, que era um professor muito filho da mãe, velho. Esse professor levava uma com ele direto, era invejoso. Só que assim, o Gandhi, ele nunca deixava as coisas passarem batido. Ele não era arrogante nem nada, mas ele também colocava o professor no lugar dele. Um dia os professores estavam almoçando no refeitório da faculdade. Gandhi catou a comida dele e sentou do lado dos professores ali para tentar interagir, né? Aí o professor, o Peter, virou para Gandhi e falou assim, todos os outros professores deixaram ele lá, mas esse Peter virou e falou assim, ô Gandhi, você sabia que pássaros e porcos não comem juntos? Gandhi virou e falou assim, puta professor, desculpa aí, já estou voando. Já estou voando. O professor ficou muito puto, cara. Chegou na sala de aula, já catou, mano, no outro dia, deu uma prova pra ferrar com a vida de todo mundo. Quando ele começou a corrigir as provas, já rindo, alguns errando e tal, ele corrigiu a do Gandhi, tava tudo certo, velho. Aí o professor ficou muito puto. Levantou do nada na sala de aula e falou, Gandhi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você encontra uma bolsa na rua, e essa bolsa tem a sabedoria e um monte de dinheiro, o que você pega? Aí Gandhi falou assim, lógico que eu pego dinheiro, né, professor? Pô. Aí o professor falou assim, nossa, você foi burro nessa hora. Porque eu escolheria, lógico que eu escolheria a sabedoria muito valiosa, muito mais valiosa que o dinheiro. Aí Gandhi falou assim, eu concordo com você, professor. Cada um pega o que te faz falta. Mano, o professor ficou muito mais emputecido com Gandhi. Foi entregar as provas que ele tinha dado. Escreveu bem grande assim na prova do Gandhi, idiota. Quando o Gandhi pegou a prova, saiu assim olhando, leu, que estava escrito idiota na prova dele, voltou, falou, professor, você assinou, mas não deu minha nota, mano. Muito louco, né, velho? Muito bom, muito bom. Então assim, semeie paz, semeie amor, compreensão, mas trata com firmeza quem te trata com arrogância, cara, com desprezo, sabe? Ser gentil não é ser capacho, nem saco de pancada. Você não precisa, para você ser legal, ser aceito por alguém, você não precisa deixar com que essa pessoa faça o que quiser de você. Seja firme, saiba se posicionar, não arrume confusão, mas saiba se posicionar. Beleza? Maravilha, espero que tenham gostado dessa aula, mas essa feita com carinho para vocês, ok? Espero que tão logo a gente precisa se ver junto, porque, mano, vocês estão me devendo chocolate. A gente precisa fazer uma confra de despedida. Cara, tem tanta coisa pra gente fazer, a gente precisa trocar ideia. Eu preciso abraçar vocês. Né? A gente precisa trocar uma ideia. Espero que tenham gostado. Deem um like aí. Compartilhem o canal da Qualifica e roda aquela vinheta pra gente aí, Lucão.